Alô, pessoal, bem-vindos ao nosso programa de estreia Conexão Conservadora, um programa onde o convidado não é entrevistado, mas parte integrante da nossa bancada de comentaristas. Conosco hoje nós temos Catita de Curitiba, Rubens de São Paulo, Pedro de Belo Horizonte, eu, Eduardo Leitão, aqui de Budapeste, e o nosso convidado especial é o jornalista que, assim como eu, carioca e flamenguista, Jorge Serrão. Jorge Serrão, que é comentarista do programa 3 em 1 da Jovem Pan e editor-chefe do blog Alerta Total. Serrão, obrigado pela presença. Rubão, te passa a palavra. Legal. Bom, agradecer novamente, Serrão, pela presença. E, bom, a nossa estreia aqui no Conexão Conservadora, a gente quer tentar fazer algo muito parecido com o que a gente faz no Instituto. O Instituto Liberdade Conservadora é um instituto real, ele existe, legal, totalmente apto às suas funções, e a gente vai tratar sobre conservadorismo, com muita responsabilidade, mas trazendo verdades, trazendo aqui à tona assuntos do conservadorismo que é interessante. E hoje, aproveitando que temos a ilustre presença do Serrão, separamos alguns temas interessantes aqui para tratarmos. Primeiro, olha que tema legal, direita burra ou esquerda inteligente. Que tema legal. Gente, posso começar pelas damas? Vocês me permitem? Por favor. Catita, por favor, inicie comentando sobre direita burra ou esquerda inteligente. Bem, a meu ver, não é uma questão de ser ou não inteligente. Até porque, no Brasil, a direita, ela engatinha. Há quem diga que ela ande a passos lentos, mas, a meu ver, ela está engatinhando. Voltando um pouco na história, o termo direita e esquerda começa lá na Revolução Francesa, onde os parlamentares eram organizados de forma que os representantes das elites ficavam à direita e à esquerda ficavam os representantes dos comuns, do povo. Contudo, as coisas mudaram de lá para cá e hoje ser de direita está mais relacionado às questões éticas, morais, de conservadorismo. E a esquerda vive aquela retórica, né, da liberdade confundida com libertinagem, onde o meu corpo, minhas regras, por exemplo, não se aplica ao nascituro, e eles defendem o aborto. Assim, eu concluo que a direita, no Brasil, precisa de fato de estratégias, mas ela não é burra se comparada com a esquerda. O que precisa, de fato, é uma estratégia para atrair um público mais jovem, né, que foi, durante todo esse tempo, tratado ideologicamente nas escolas e universidades. Então, fica complicado falar se é burra ou inteligente. A meu ver, não é. A meu ver, ela é jovem e, como o público jovem, ela precisa ser tratada com estratégia. Perfeito. E o nosso convidado, Serrão, qual a sua visão? A direita, ela ficou burra? E a esquerda inteligente? Como que você vê isso? Essa frase é bastante emblemática, porque ela joga exatamente com a narrativa que a esquerda sempre utilizou para se parecer superior aos demais. Naturalmente, a esquerda se coloca como sempre a vanguarda do bem, e isso daí valeu até a hora em que eles começaram a governar. Todos os governos de esquerda no mundo, e especialmente no Brasil, eles demonstraram altas falhas de competência, aliás. E aí fica evidente que você não pode chamar gente tão incompetente e muitas vezes corrupta de inteligente. Então tem hoje esse problema. Então essa afirmação é completamente inadequada. As categorias esquerda e direita, elas hoje, há muito tempo, e hoje mais ainda, elas explicam nem definem quase nada. Então, o que nós temos hoje no Brasil, claramente, é uma divisão entre pessoas que querem o bem, que querem a honestidade, que querem valorizar
a família, valorizar as coisas corretas, e uma esquerda que só quer ocupar o poder, que só quer fazer o seu caminho, que ela acredita, ela vende como revolucionário, mas que, na verdade, não é nada disso. O cara de esquerda no Brasil quer só ocupar uma boquinha na máquina estatal para ele se dar bem e posar de bom moço nesse meio discurso. Então, não tem mais lógica, não tem racionalidade nenhuma isso. O Brasil, em 2018, votou contra esse pensamento idiota e nada indica que em 2022 vai ser diferente. A esquerda aqui no Brasil ficou muito marcada pela jogada de corrupção e pela incompetência de gestão. Então, é muito provável que isso daí se repita em 2022 e a esquerda tome mais uma coça. Agora, o tal lado conservador do Brasil, a suposta direita, é muito nova, ainda está construindo uma identidade, e por isso programas como o que vocês estão realizando aqui no nosso querido Lado B são fundamentais para a gente colocar em discussão temas relevantes. Qual é e qual deve ser a postura do conservador no Brasil? A gente tem que definir muito bem o que é isso. Porque conservar no Brasil, a gente vai conservar o quê? Nosso jeitinho, nosso lado corrupto, nosso lado patrimonialista, é isso que eu vou conservar? Tenho certeza que não é. Então, a gente precisa definir bem claro o que nós queremos conservar como conservadores. Vai ser uma boa e longa discussão. Perfeito. Eu quero ouvir o Pedro. Pedrão, respeito desse tema que o Serrão já puxou, conservadorismo. O que você ia dizer sobre esse tema no Brasil? Você vê evolução? A primeira coisa que eu tenho a falar sobre a evolução da direita no Brasil tem que recorrer a 2013, né? De 2013, o Brasil tem passado por uma transição onde ele busca encontrar alguns parâmetros de identidade. Eu costumo dizer muito que o Brasil existem dois Brasis, né, na análise. O Brasil rural, que é o mais conservador de todos em relação aos seus hábitos, sua forma de vida, etc., quanto o Brasil urbano. Né? E esse é o Brasil que a mídia tenta dizer como se fosse correto. O Brasil que nós queremos resgatar como conservadores, pegando um gancho do que o Serrão falou, que eu achei bem interessante, é o Brasil que preserve aquilo que nós temos de bom, que é a família, a pátria, o preservar do costume religioso ou do conviver em família. Acho isso primordial. É a principal diferença entre o Brasil urbano, cosmopolita e tal. Acho que é isso, essa identidade que nós temos que trazer do Brasil rural, com algumas diferenças, para o Brasil urbano poder encontrar a sua resistência contra a esquerda revolucionária. E falando... Perfeito. E dentro desse slide aí, a direita burra, esquerda inteligente, é o seguinte, né? A direita, ela tem informação, então não posso analisar. Ela bate cabeça porque todo neném não tem identidade própria, ela é conduzido. Você vê, por exemplo, no Brasil, você tem a direita mais intelectual, que é mais ligada ao professor Olavo, por mais algo que alguns não gostem, e você tem a esquerda política civil, que é ligada ao presidente Bolsonaro. Então, esses dois mundos ainda batem cabeça entre si. Agora, falar da esquerda é falar de organização criminosa, né? Então, eu não me julgo competente para fazer esse tipo de comentário. Competente para fazer esse tipo de comentário. Então, realmente, talvez um programa policial, se a gente for fazer no lado B, acharia mais próximo. Perfeito. Ô, Edu, a esquerda, vamos fazer uma pergunta para você. Ela é inteligente ou ela é organizada? Eu acho que a esquerda não é inteligente, mas enfim.
Eu acho que a esquerda é despudorada. Esse é o ponto da esquerda. A esquerda tem uma certa organização, mas eles não têm pudor algum. Eles cometem crimes em nome de partidos e se auto-justificam por conta disso. Quanto à direita, infelizmente, eu vejo uma direita muito despreparada, não só no Brasil, mas de modo global. Uma direita que não tem o conhecimento político e cultural necessário para lutar contra a esquerda que se impõe de forma despudorada em todo o mundo. E há também a direita radical, que é uma antítese da esquerda marxista, que é praticamente uma direita marxista também, nos conceitos e no modo que se apresenta. Então eu não vejo uma direita burra, eu vejo uma direita despreparada e uma esquerda não inteligente, mas completamente despudorada. Eu concordo com você. Se nós a gente for levar em consideração a nossa evolução, porque o Brasil é tipicamente um país conservador. Muitas pessoas não entenderam ainda o que é isso. Não tem noção de que, de fato, ela é isso. Ela não tem ideia do conservadorismo em si. E por muitas das vezes, a esquerda, que fez um trabalho muito forte, querendo ou não, na base da educação. E hoje, a esquerda tem pautas que se tornaram comum. Ou na deseducação, né? Seria o termo mais apropriado, né? A lavagem cerebral que foi feita por décadas e décadas no Brasil e no mundo, mas nós vemos nosso cenário nacional, por exemplo, como é afetado, e o número de analfabetos funcionais, que são o que nós temos de melhor, se não os analfabetos de fato. Isso é a típica implementação da esquerda nas últimas décadas. Exatamente. Serrão? Agora, sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu muito porque nós não tivemos tempo, competência, sabedoria, estratégia para pensar um projeto para o Brasil. E essa é uma questão que a gente ainda tem que levantar, porque ela é o ponto para a gente desenhar o modelo conservador. A hora em que a gente parar e definir que país, que modelo de país nós queremos, nós aí sim vamos poder definir um rótulo e nos colocar dentro desse rótulo com mais precisão. Porque hoje, você colocar o rótulo direita é ruim, ele não diz nada, absolutamente nada, e ainda confunde quem está querendo um Brasil melhor, um Brasil sério, um Brasil justo, um Brasil produtivo, com aqueles que só querem mamar na teta estatal. Isso aí vale tanto para um grupo de direita quanto para um grupo de extrema esquerda. Então, esse dilema tem que ser resolvido. Então, se a gente tiver, deixar bem claro qual é o projeto de nação que a gente tem que ter, os caminhos vão se encurtar. Porque a esquerda ela tem uma deficiência que é irresolvível. Ela não tem projeto de nação, porque o raciocínio dela é sempre mamar na teta estatal e fazer o discurso de que ela é internacionalista. Então, é nesse ponto que a gente rompe completamente com a tal da esquerda burra. E é nisso que a gente tem que trabalhar para poder evoluir bem no que nós queremos construir como pensamento conservador brasileiro. E pegando um gancho na fala do Serrão, eu acho muito válido colocar também a diferenciação entre conservadorismo e bolsonarismo. O que a direita brasileira atualmente faz é colocar bolsonarismo como se fosse sinônimo de conservadorismo, e bolsonarismo é algo que seria partidário, quase um peronismo. E é justamente isso que nós temos que traçar, talvez um paralelo, mas diferenciar o que é o quê. O que é ser bolsonarista, o que é ser conservador. Isso se dá, Edu, porque muitas pessoas confundem, acham que direita e conservadorismo é a mesma coisa. Pensam isso. E aí acontece isso justamente que você está falando. Justamente, mas o meu ponto é colocar que bolsonarismo é algo que não deve existir. Nós devemos apoiar o presidente enquanto servidor público que lá está, colocado pelo povo, mas não fazer do presidente uma figura partidária, criar um novo peronismo à brasileira. Porque senão a gente faz um petismo às avessas fazendo isso. As pessoas meu ponto inicial, exatamente. Nós estamos cometendo esse erro duramente. A direita marxista, não é? O ano eleitoral é perfeito para piorar essa situação, né? Porque entra na polarização entre o presidente Bolsonaro e aqueles que são seus inimigos. Então, isso é péssimo para o Brasil e ruim para
futura governabilidade até de um próximo governo Bolsonaro. Porque esse primeiro governo, ele deveria ter sido um governo de transição. E por incrível que pareça, né? Hoje eu até comentei isso na Jovem Pan, até achei muito engraçado, né? O G1, Grupo Globo, lançou um levantamento, e no levantamento deles sobre metas cumpridas ou não do Bolsonaro, o Bolsonaro, com toda a oposição, com toda a falha estatal, com tudo que eles botaram de contra, ele conseguiu cumprir 53% das promessas de campanha. Isso é um número gigante. E tem mais 16% que ele está para cumprir. Então, isso, o Grupo Globo fez uma propaganda impressionante do Jair Bolsonaro, fiquei até assustado com a... Ainda que a intenção não fosse esta. Não, e a intenção não era essa. Mas veja bem, então, o que está acontecendo é que esse governo ainda tem um papel de transição a cumprir. Isso a gente tem que ter bastante clareza disso. E essa porcaria chamada reeleição que nós temos no Brasil, ela é muito ruim, porque ela não permitiu que o Bolsonaro... Primeiro, a oposição e as circunstâncias não deixaram que o Bolsonaro governasse direito. E ele não governando direito, ele não conseguiu nem criar uma liderança além dele para ser o candidato, para ser o sucessor. Então, isso é um problema. Então, nós agora temos que ter o Bolsonaro como sucessor. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Sob esse aspecto do bolsonarismo, o conceito bolsonarista é estúpido, porque Bolsonaro não representa uma doutrina. Então, o termo bolsonarista é completamente inadequado. Mas as pessoas, inocentemente, gostam de ter um rótulo, de ter uma torcida, e utilizam ele. Mas ele é totalmente inadequado. Para piorar, utilizam o termo de forma dogmática, inclusive. Sim. Não pode haver nenhuma brincadeira. Eu, de vez em quando, brinco, faço alguma crítica pontual ao presidente. Se você fizer qualquer crítica pontual ao presidente, você é o demônio, você é o cara da esquerda, você não pode fazer. Exatamente. Eu sou um analista livre e independente, não levo nada de nenhum governo para falar o que eu penso. Então, eu posso falar o que eu quero, posso e devo, né? Então, Claro. Mas nas redes sociais, se você destoar um pouquinho do pensamento, nossa, o mundo vem abaixo. O que acontece muito no Brasil é o seguinte, é que isso se dá, além da imaturidade, que é chovendo molhado falar isso, a gente não tem pouca densidade na formação da direita, né? É uma direita que lê pouco e se interessa pouco profundamente pelas minúcias do que é ser direita. Né? Tem muitas pessoas de direita ou conservadora que hoje está na dúvida do que seria a liberdade de ter uma arma, por exemplo. Então, com essa má formação que nós temos que trocar o pneu com o carro andando, a dificuldade só aumenta, sem sombra de dúvida. Exatamente. Essa tal direita ela lê pouco e lê errado. Lê coisas inúteis, que não levam a nada. Então, a gente tem que desenvolver um raciocínio melhor para poder construir esse conservadorismo brasileiro. Então, é muito importante que vocês aí, como Instituto, estejam trilhando esse caminho, que a gente tem que ter calma, baixar a bola e estudar. Não dá para ficar falando de chofre, ficar utilizando categorias que não dizem nada. Direita e esquerda são categorias inúteis, não levam a nada. Ideologia é ferramenta de otário, é para discussão de jogo de futebol, não é para pensar estrategicamente um país, que é o que o Brasil precisa hoje. Exatamente, nós temos direita e esquerda e ninguém olhando para frente, né? Esse é o ponto principal da questão. E sem falar que essa suposta direita foi educada da mesma forma que a direita, com os mesmos princípios e preceitos da chamada esquerda. Então nós temos dois lados de uma mesma moeda, né? Por isso que eu digo a direita marxista, porque é uma antítese, é exatamente a mesma coisa, dois lados da mesma moeda. Mas a alternativa também não é das melhores, né? Um traidor e um ladrão. Complicado. Edu, pegando o teu gancho, nós temos a direita e a esquerda, mas nós também temos a direita dividida em várias direitas. E tem uma da que mais me preocupa aí, que é a direita de esquerda, que é nada mais do que a esquerda com o botão invertido.
que não sabe nem por que é direita. Se você começar a observar, eles têm comportamentos bem semelhantes, e é justamente essa direita com o botão invertido que mais me preocupa. Não, é verdade. O brasileiro tem que resolver a relação dele com o Estado. O brasileiro é extremamente Estado-dependente. Então, quem é Estado-dependente vai ter extrema dificuldade em entender a palavra liberdade, que está no cerne do pensamento conservador. O pensamento conservador é o quê? É você ser livre para cuidar da sua família, para você trabalhar, produzir, empreender, né? E expressar seu pensamento de maneira civilizada. Essa liberdade, a turma burra que fica jogando só no campo ideológico não consegue entender isso. E nós temos que superar esse paradoxo para poder evoluir no Brasil. Perfeito. E levando em conta, a gente numa discussão legal sobre esse tema do conservadorismo, agora nós vamos conjecturar aqui. Nós vimos muito bem o que se passou no Chile há poucos dias, onde um candidato que teoricamente era o favorito, era quem estava aí galgando números interessantes na eleição, não ganhou. Tivemos aí o Boric, que foi eleito. Enfim, vamos pensar por um instante que ficamos no segundo turno para escolher um ladrão e um traidor. Olha a situação que o Brasil pode passar. Olha o perigo. Eu quero começar esse tema com você, Edu. Bom, esse é um tema complexo, né? Primeiro de tudo, a gente tem que tomar o Chile como exemplo claro, dadas as proporções, do que pode vir a ser o Brasil. Eu me recordo no dia 1º de janeiro que falava com vocês que daqui a um ano, talvez nós estejamos ou comemorando a nova posse do nosso presidente, ou sabe Deus o que estará acontecendo. E o Chile está aí para provar que isso de fato pode acontecer. Então, é um ponto que eu espero que nós não tenhamos que ter a experiência de viver na pele, mas seria uma situação caótica, a cruz ou a caldeirinha, o que fazer? Né? Qual seria a saída para o Brasil? O aeroporto, talvez? Não vejo como a coisa poderia se dar. Porque o ladrão e o traidor, imaginemos esse cenário absurdo de um segundo turno, se tivesse que votar, não sei te dizer em quem eu cometeria este ato de loucura, para quem? E seria o dilema do Brasil. Mas o ladrão, ao menos, nós sabemos quem é. O traidor é uma pessoa que apareceu do nada. Alguns dizem que foi um juiz competente. Eu questiono essa competência, uma vez que o ladrão vai ser presidenciável, então o trabalho dele não foi tão bem feito assim. Enquanto ministro da Justiça, um fiasco total. Temos que concordar, deixou de fazer investigações imprescindíveis, deixou de agir quando deveria ter agido, quando pessoas tiveram suas liberdades cerceadas, enfim. Então, nesse caso, ao menos, tem aquela velha máxima, é melhor um diabo conhecido do que um diabo desconhecido. Então, eu partiria dessa premissa. Mas é uma situação difícil, Serrão. Olha, coisa complicada. Agora, a boa notícia é que nós não temos a perspectiva concreta de acontecer essa polarização. Vamos falar, eu já tenho repetido essa tese exaustivamente. Desde Fernando Henrique Cardoso, que criou a reeleição, nenhum presidente da República que disputou a reeleição perdeu. Fernando Henrique ganhou, Lula ganhou, até a Dilma ganhou. Então, a gente vai supor agora que Bolsonaro, tendo a máquina, vai perder? Esse é um primeiro ponto que eu coloco, tá? Então, é muito difícil que Bolsonaro não esteja no segundo turno para disputar e, mais ainda, que ele não tenha chance real de vitória. Ele tem. A máquina funciona. Uma outra coisa que a gente tem que entender é que o Brasil, o modelo da economia brasileira, a gente está tendo uma revolução econômica, uma evolução econômica totalmente diferente do passado. Hoje, quem comanda a economia brasileira de verdade não é o setor industrial, mas sim a agroindústria, o agro. E esse agro é a base eleitoral do Jair Bolsonaro. Não dá para crer que esse agro vai perder a eleição de 2022. Não tem nada dizendo isso. Além disso,
nós temos o aspecto de que o antipetismo e a anticorrupção continuam sendo princípios que estão valendo na cabeça do eleitorado. Então, isso não credencia, pelo contrário, descredencia absolutamente a candidatura do Partido dos Trabalhadores, que foi o partido da traição, o partido da corrupção, o partido do personagem que ele desonrou, desmoralizou a honradez. Sim, e o PT é um partido perigoso, é uma quadrilha que aparelhou por anos judiciário, enfim, tudo que eles podiam acabar, eles acabaram. Kátia. Bem, ficaria difícil, né, num improvável segundo turno, escolher entre os dois. Confesso que pela primeira vez eu anularia meu voto. E explico. Votar num ladrão, comprovadamente ladrão, iria contra todos os princípios basilares passados por meus pais a mim. Começa por aí. E votar num traidor seria como entregar a pátria aos inimigos. Então, quer dizer, é entre a cruz e a espada realmente. Portanto, analisando aí os pretensos nomes à presidência, é visível que alguns venham realmente para justamente dividir, né, esses votos e gerar realmente o segundo turno. Porque vendo a grande manifestação popular, Bolsonaro ganharia no primeiro turno. Então, esses nomes vêm realmente para dividir os votos e tentar aí levar para um segundo turno. E aqui realmente fica a minha preocupação com relação à segurança nas urnas, que o Bolsonaro falou, né, saindo do hospital na coletiva, que Barroso convidou o Exército, né, para fazer a segurança nas urnas e o Exército aceitou. Então, é um ponto positivo a mais, mas eu acredito, compartilho aí com a opinião do Serrão, eu acho muito pouco provável que desse um segundo turno entre ladrão e traidor, mas acredito que deva dar um segundo turno realmente entre Bolsonaro e alguém aí, em razão dessa divisão de votos. Mas se fosse os dois, realmente eu não votaria em nenhum deles, infelizmente. É lógico, isso que a gente está fazendo aqui é só uma projeção do pior caso possível. Lógico, eu também creio que isso não vai acontecer. Muito improvável, creio que não. Se fosse tudo às claras, eu creio que nem haveria segundo turno, mas enfim. Pedro? Bom, primeiro que é uma pergunta extremamente difícil, né? Para responder essa pergunta, a gente tem que entender qual é a premissa. Eleições transparentes? Se for eleições transparentes, Bolsonaro já está no segundo turno. É uma questão estatística, não há o que se discutir. Agora, se não for, aí tem que escolher o Bolsonaro contra qual adversário. Esse cenário aí seria o cenário seguinte. Você vai morrer. De qual forma você prefere morrer? Com um tiro ou torturado? Eu vendo essa pergunta, é essa imagem que vem à minha mente. Eu não consigo raciocinar de uma forma usual uma coisa dessa. Eu acho que eu vou mais na linha da Catita aí. Acho que, com muito pesar, eu deixaria de votar, porque pela falta de opção e por não me identificar com parasitas, né? Então, assim, é complicado. Agora, eu duvido muito que o presidente Bolsonaro não só ele estará no segundo turno, como será favorito. Agora, uma questão que ajuda a responder essa pergunta é a seguinte, e que pode evitar o cenário do Chile, e a gente ter o poder de mobilização no sentido de evitar a abstenção. Esse o X da questão para mim. Agora, essa questão do Nove Dedos, os personagens folclóricos ou carcerários, né, fica difícil. E o Moro é um personagem que eu diria que é um candidato que veio para fazer no cenário eleitoral
o que foi feito na Argentina. Criou-se um terceiro candidato com o objetivo de tirar votos do candidato Macri à época. E isso foi feito. E hoje a Argentina está sofrendo por isso. E que nós tenhamos sabedoria para evitar, principalmente, a abstenção no próximo ano. Pedro, eu tenho uma tese muito bem objetiva sobre o cenário eleitoral. A esquerda fica PT da vida quando eu falo isso. Alguns até gostam, mas outros odeiam. Mas é o dado objetivo. Eu estou escrevendo um livro sobre a roubalheira na Petrobras e tudo que eu vejo do que ficou impune me traz uma certeza de que a Lava Jato foi um grande projeto de marketing que enganou a maioria dos brasileiros. Na verdade, o que ela fez foi destruir o PT, o objetivo era esse, destruir o PT para permitir a volta do PSDB ao poder dentro daquela famosa estratégia das tesouras. Só que no meio desse caminho apareceu um camarada chamado Jair Bolsonaro, que levou uma facada. Essa facada quase matou o Bolsonaro, mas ela matou também a estratégia da esquerda, porque ela ficou sem condições de fazer um ataque violento ao Bolsonaro, e isso permitiu que ele fosse eleito presidente. Bolsonaro entrou, conseguiu fazer alguma coisa? Sim, fez, e desmontou a esquerda. A primeira coisa que o Bolsonaro fez que matou a esquerda foi a rearticulação sobre o Centrão, que a esquerda achava que era dona do Centrão. Ah, não, deixa o Centrão lá, que assim que a gente voltar, a gente retoma esse Centrão para a gente e destrói Bolsonaro. O que aconteceu? O contrário. Bolsonaro roubou um Centrão da esquerda. Então, o Brasil tem que ser entendido de outra forma, muito diferente do que é tradicionalmente explicado. Então, a Lava Jato cumpriu o seu papel, mas não cumpriu integralmente. E essa Lava Jato hoje está desmoralizada pela juristocracia que a criou no primeiro momento para desmoralizar, como desmoralizou depois via Supremo Tribunal Federal, dando o perdão ao condenado por corrupção Luiz Inácio Lula da Silva. Um golpe do Supremo em 3 instâncias soberanas do Poder Judiciário brasileiro. Isso é um lixo total. E tem uma coisa também que eu acho que vale mencionar, aquelas pessoas que acham que, poxa, o presidente se aliou com o Centrão. Gente, como que ele vai governar um país sem ter uma base? Ah, mas era promessa. Não tem como, gente. Aí tem muita gente que, se continuar assim, eu vou abandonar o barco, eu vou anular, eu vou, sei lá, eu vou fora, eu vou sair do país. Não tem como governar um país sem base, sem Congresso. E para isso foi necessário chegar no Centrão. Como o Serrão bem disse, eu não sei em que planeta essas pessoas moram, onde que elas acham que estão, que vai ter um presidente conservador, um Congresso conservador, tudo conservador, de um lado para o outro. Não. Nós começamos a escada invertida. Nós começamos com um presidente conservador, mas não temos uma base. Diferente de outros países. Fizemos o caminho inverso. E aí vemos o que a Kátia disse, que eu acho interessante. Voto nulo ou nulo. Muita gente pensa em anular voto. Muita gente fala, se ficar esses daí, eu não vou votar. E o Pedro falou da abstenção, de algo que pode atrapalhar. O que você pensa a respeito, Edu? Olha, claro que eu sou contra o voto nulo. Acho que uma decisão, ainda que uma má decisão, é melhor do que decisão alguma, sem considerar o cenário que discutimos previamente, porque ali já é um cenário praticamente de guerra, não é um cenário que a gente considere na vida real, mas, de forma geral, voto nulo de forma alguma. Você tem que tomar uma decisão, você tem que saber escolher o seu candidato. A minha ressalva em relação ao voto é o sistema eleitoral que nós temos no Brasil, mas isso não faria com que eu anulasse meu voto de todo modo. Então não, voto nulo jamais. Temos aí mais uma vez o exemplo clássico do Chile, do que aconteceu. Você votar nulo é você dar votos para o candidato da oposição.
para não dizer o candidato de esquerda, uma vez que não há uma definição muito clara do que seria o candidato de oposição, seja esta qual for a sua posição, deixando de votar aquele que você não quer que venha a ganhar, se beneficiará com a falta do seu voto. Por isso que é muito importante para o ano que vem, em vez da gente ficar nessa de nomes, a gente tem que cobrar do presidente Bolsonaro que ele construa uma agenda, tá? Que em 2018 a agenda dele não era tão precisa. E agora, para a reeleição, é necessário que ele tenha uma agenda mais explícita, mais determinada, tá? Ele tem que aproveitar até esse raciocínio que o G1 fez, pega lá tudo que ele cumpriu e olha o que ele não cumpriu. E do que ele não cumpriu e por que não cumpriu, o que é essencial de ser cumprido e concentrar forças nisso aí. A gente que apoia a reeleição do Bolsonaro, eu apoio explicitamente a reeleição do Bolsonaro, a gente tem que ter essa agenda. Sem essa agenda vai ser difícil. Você não vai mobilizar tantas pessoas a mais. Muita gente ficou desiludida com o presidente pela programação de propaganda sistemática contra ele. Então é hora de construir uma agenda e assumir o compromisso forte com essa agenda, e a grande massa que ainda apoia Bolsonaro, tipo aquele galerão que foi para a rua em 7 de setembro, ter clareza dessa agenda. Se for assim, o Brasil vai evoluir. Se a gente ficar no fla-flu de nomes, vamos no Biruliro, vamos no Ladrão, vamos no Juizinho lá, no Juizeco, fudeu, nós vamos para o espaço, nós vamos perder de novo. O Brasil é que vai perder. Com certeza. Exatamente. Até pegando esse gancho, eu queria que o Pedro comentasse. Uma vez a gente estava debatendo um tema bacana sobre eleitor e eleitorado. Lembra, Pedro? Eu acho que isso vai ser algo preponderante. Fala aí, Pedro, sobre isso. Bom, nosso debate foi sobre eleitor e militante. Exato. O eleitor, ele vota só de 4 em 4 anos, e militante encara cada dia ferrenho como se fosse uma eleição, né? Nós sabemos que, fazendo uma análise, o presidente tem ainda 30% garantido de militante. Basta ver que, por mais que haja críticas, a defesa é muito forte e a gente pode tirar isso como base pelas posições dos adversários ou dos poderes outros, né, para não ser específico. Mas isso demonstra a força de mobilização do presidente Bolsonaro. Algo mais concreto em relação a isso foram as manifestações. Não só de 7 de setembro, mas 7 de setembro foi um marco de mobilização. O Bolsonaro mostra que ele tem duas características de retórica que passa para o seu eleitor. Toda vez que ele tem um discurso de confronto de ideias muito forte, o eleitor se sente representado, e daí há essa troca, e aí há a mobilização de rua. Toda vez que o presidente tem que fazer composições naturais do jogo político, o eleitor que não está acostumado, por não ter maturidade, sente um pouco e perde energia. Eu vejo que o militante do Bolsonaro ele sente muito o discurso de composição. Mas é necessário que nesse ano agora nós ganhemos novamente uma capacidade maior de mobilização e de ser mais assertivo no discurso, como o Serrão falou. A gente tem que pegar, por exemplo, pautas aqui de cabeça: reforma administrativa, reforma tributária, trabalhista. Você tem ali o combate à corrupção, que é claro dentro do governo, o trabalho da CGU e outras coisas, mas o governo pode deixar mais explícito que isso também gera votos. Acho que isso vai ser decisivo
o presidente Bolsonaro conseguiu o resultado. Porque não basta só ele propor coisas que ele não conseguiu fazer, mas ele deixar claro para aqueles que são afetados pela grande mídia. Uma vez que a gente, por mais que a gente consuma alguns canais de mídia, como a Jovem Pan, por exemplo, nós ainda não temos um canal 24 horas totalmente conservador no seu quadro. E isso acaba fazendo falta. Acho que... mas isso é uma evolução. Esse trabalho que o Bernardi, o Major estão liderando aí, e a gente está participando também, junto com a Bruna Torlai, com a Cristina Grêmio, para o fortalecimento desse canal Lado B. Isso é um trabalho importante. E outras iniciativas parecidas como essa estão surgindo também. O 5G vai gerar muito isso. Então, essa é uma evolução que vai acontecer. Agora, a prioridade política é eleger os melhores senadores possíveis. Se o próximo governo não tiver pelo menos uns 20 senadores de melhor qualidade, vai continuar a ingovernabilidade. E, junto com isso, também tem que fazer uma base com deputados que tenham mais qualidade e mais compromisso com a agenda. Repito, insisto nisso, Bolsonaro tem que ter uma agenda clara, fácil de entender, para a gente reunir o maior número de pessoas em torno dessa agenda. Aí a coisa melhora. Do contrário, vai ser mais do mesmo. Kátia? Eu concordo com o Serrão. Tenho batido muito com as pessoas que eu converso, justamente nesse ponto, que mais importante até do que reeleger Bolsonaro é formar ali, pelo menos, eu digo pelo menos 15 senadores realmente de direita, aliados à base governista, e pelo menos aí uns 35 deputados federais, porque sem isso vai ficar difícil governar, né? A gente está vendo isso aí, e sem contar os traidores, né? Que são aqueles que vêm aí surfando na onda do Bolsonaro, ganham a eleição e depois vira a casaca. Então temos que nos preocupar também com isso. E voltando ali um pouquinho no voto nulo ou lulo, para mim é o mesmo. Porque se você anula seu voto, você está fortalecendo a esquerda. E não só a esquerda, a chamada terceira via. Porque a terceira via nada mais é do que a esquerda. Nós não temos terceira via. Então, doce ilusão pensar que nós temos uma opção. Nós não temos. A única opção que temos é Bolsonaro. E aí eu tenho sempre um contato com amigos da América Latina, e inclusive lá, eles têm o Bolsonaro como a última esperança. Então, se eu posso deixar um apelo para os nossos ouvintes, que não anule seu voto, que votem, exerça o seu direito de voto, e principalmente vote consciente, vote corretamente, para que não cometamos os erros dos nossos amigos e irmãos aqui da América Latina, que hoje padecem por errar no voto. É isso, Rubens. E pegando um gancho no que a Catita acabou de dizer, eu queria dizer que nós temos 2 cenários para o ano que vem. Um é a pátria grande, caso os petralhas venham a ganhar, e o outro é o Brasil grande, com a continuidade do governo do presidente Bolsonaro. Então são os 2 cenários que nós temos. A pátria grande é o comunismo, é a União Soviética na América, é tudo isso que faz com que o povo padeça. Então basta que olhemos para isso. E a outra opção é um Brasil independente, um Brasil que cresce, um Brasil grande de fato. Não é muito difícil fazer uma escolha quando nós temos só 2 cenários. Exatamente. E a gente tem que deixar bem claro que esse projeto Pátria Grande Comunista Socialista, ele vai contar com financiamento do Partido Comunista da China e vai contar também com o patrocínio do dinheiro que foi roubado durante décadas de governo do PT. A gente não pode esquecer disso, tá? Esse dinheiro já voltou para o Brasil, volta o tempo todo, está aí aplicado no mercado acionário, está aí aplicado no mercado de imóveis, e tem muito dinheiro mal alocado para ser usado na campanha eleitoral, na famosa compra de votos, que o Tribunal Superior Eleitoral obra e anda para isso. E nós, infelizmente, falhamos na comunicação,
e não tivemos competência para fazer valer-se aí vitoriosa a campanha do voto impresso pela urna eletrônica para a recontagem de 100% dos votos na própria sessão eleitoral. O governo demorou demais a explicar isso com clareza, a maioria política não entendeu isso, e foi fácil para a esquerda e para o establishment, com o Tribunal Superior Eleitoral e com o Supremo Tribunal Federal, derrotarem o presidente Bolsonaro. Essa foi a maior derrota que o presidente Bolsonaro teve no governo, foi essa. Ele não soube trabalhar bem a comunicação desse voto impresso pela urna eletrônica. E nós agora vamos ter que confiar de novo no dogma do resultado do voto eletrônico. Serro, na tua opinião, o que ele poderia ter feito diferente para mudar esse resultado do voto eletrônico? Primeiro, ele deveria ter feito isso que eu falei desde o começo. Desde o começo, eu defendi claramente isso. Aquela proposta de emenda constitucional estava completamente errada. Ela tinha que, desde o começo, prever que o voto seria impresso pela urna eletrônica, tá? E que a recontagem disso aconteceria em 100% na própria sessão eleitoral. Essa operação seria feita em meia hora no máximo, sem gerar polêmica nenhuma. Só que o governo, desde o começo, não vendeu isso, não vendeu esse conceito correto. E aí a narrativa de esquerda e a narrativa do establishment do Tribunal Superior Eleitoral, que nunca quis mudança nem aprimoramento nesse sistema da votação, acabou embromando a maioria dos políticos e eles ganharam a parada e nós sofremos a maior derrota política da história do Brasil. Sem dúvida alguma. Faltou clareza, é isso. Perfeito. E, inclusive, no que o Serrão acabou de comentar, o presidente falou em live que foi pago 100 bilhões da Petrobras, né? Era 160 bilhões, ele conseguiu pagar 100. Sabe do quê? De dinheiro que foi desviado. Ele falou em live, dinheiro que foi usado para quê? Para corrupção, e que será usado, obviamente, também para futuras candidaturas aí. Então nós vemos que existe sim esse mecanismo. Ele é real e está sendo quebrado pelo presidente. Por isso tanta pressão. E eu acredito também, no que eu corroboro com o que o Pedro disse, ele tem que aproveitar as coisas boas. Olha a obra que o Tarcísio está fazendo no Brasil. Isso tem que chegar na população. Isso tem que chegar no mundo todo, no Brasil todo. Olha a transposição do Rio São Francisco, asfalto, olha tudo isso. Muita gente não sabe. Eu vejo gente falando, o que ele fez? Falta informação. Quem pode comentar um pouco sobre isso é o Pedro, que sempre está por dentro da infraestrutura. Pedro, o que de bom ele poderia falar para o povo? Olha. Bom, realmente a comunicação do governo é péssima desde a época do Santos Cruz. A gente sabe disso e... Agora, tem muita coisa para ser contada. Muita coisa para ser dita. Por exemplo, a transposição do Rio São Francisco é uma delas. Eu morei no Nordeste. Sei o que é uma cidade sem água. Outra coisa, o marco do saneamento foi uma das vitórias históricas para não só melhorar a infraestrutura e a saúde das pessoas, mas quebrar um sistema de corrupção e favorecimento que existia em relação a essa pauta no Nordeste. Agora, a infraestrutura, a gente posso falar aqui de inúmeros marcos que avançaram. Acho que o que o governo tem que fazer, não falta tempo para ser dito, mas tem que haver, como o Serrão falou, uma comunicação mais direta, mais simples, para as pessoas, muitas vezes até visual, com vídeos curtos, alguma coisa dentro dessa linha, mostrar o que era antes e o que é agora. Poxa, olha o que foi feito em relação ao marco das ferrovias. Então, assim, não é difícil defender esse governo.
O difícil é a comunicação desse governo, que está muito aquém das potencialidades do que o governo tem desenvolvido. Porque se eu for falar aqui, por exemplo, marco das startups, ciência e tecnologia, o Brasil nunca teve tanta preocupação com essas pautas. Porque a gente sabe que na área de ciência e tecnologia, por exemplo, é um investimento de longuíssimo prazo. Mas você tem que plantar primeiro. Eu acho que o ministro Marcos Pontes está começando a mexer na grade do ensino médio para começar a tornar essa grade mais atrativa. Enfim, medidas têm para ser feitas, gente. Agora, não dá para fazer assim, as pessoas que são mobilizadas, elas vão levar a verdade até mim. Não. Tem que ser usada essa máquina com toda a força para, do Oiapoque ao Chuí, essas verdades poderem chegar até a população mais simples. Porque a gente, Perfeito. por exemplo, uma conquista que eu vi, que o Serrão até falou, que eu acho que, para mim, talvez de articulação política foi a maior, foi quebrar as pernas da esquerda, porque a esquerda realmente contava que o Centrão fosse dela. E a gente viu que não é bem assim. O Centrão realmente é fisiológico e ele joga com quem está no poder. Perfeito, gente. Estamos caminhando aqui para o fim do nosso primeiro programa. Eu queria já passar para as considerações finais, começando novamente pelas damas. Tita, por favor, suas considerações finais sobre tudo que a gente conversou hoje aqui. Eu estou muito feliz, né, de estar com vocês nesse novo projeto aqui no Canal B. Como o Serrão falou, são trabalhos como esses que vão fazer a diferença e que vão trazer a verdade para a população. E eu convido, né, todos os espectadores do canal e dos nossos canais em particular que assistam, porque desta forma estarão aprendendo um jeito novo de fazer política, de conversar política e de discutir política. Então, eu os convido para que assistam, aprendam um pouco e façamos todos juntos uma direita de verdade em nosso país, para que possamos crescer e chegar aos patamares de onde nunca deveríamos ter saído. É isso. Muito obrigada. Perfeito. Pedrão, suas considerações finais, meu amigo. E faço das palavras da Catita as minhas. Que a nossa audiência dos nossos canais pessoais possa não aprender conosco, mas trocar ideia conosco para que nós possamos construir um pensamento conservador mais sólido e que nós paremos assim de dizer clichês e ler manchetes, que nós possamos fazer a diferença num país mais sólido. É isso. Até a próxima semana. Perfeito. Edu. Foi um grande prazer ter tido o Serrão aqui com a gente hoje e espero que tenha sido a primeira de muitas participações. E deixar a mensagem aqui para todos que se conscientizem politicamente, culturalmente, que assistam conteúdos conservadores, conteúdos que vão trazer instrução e nos acompanhem nos nossos canais independentes, nos acompanhem aqui no Conexão Conservadora. E quero lembrar que na semana que vem a nossa convidada é a vereadora do Paraná, Jessicão. Então não percam, fiquem ligados. E mais uma vez, obrigado e boa noite a todos. Perfeito. E o nosso convidado, Serrão, fique à vontade. Maravilha. Então vamos lá. Vamos terminar dando uma dica de leitura conservadora. Olha isso aqui. Perfeito. Os Artigos Federalistas. Se você conseguir ler essa bíbliazinha aqui, você vai compreender por que os Estados Unidos da América deram certo. Por que a Constituição deles funciona. Aqui, os autores ensinam cada detalhe, como eles fizeram a propaganda, fizeram um panfleto para que a população entendesse o que foi feito em ponto a ponto da Constituição dos Estados Unidos da América. Então, isso aqui seria um bom começo para o brasileiro aprender a entender o que é ser conservador, o que é ter um país de verdade com base
aquela palavrinha liberdade. Então, essa é a dica muito boa. Semana que vem, próximo programa com vocês vai ter a Jessicão. Bota a Jessicão para contar para vocês os segredos de uma cidade chamada Londrina, que lá é a terra do Álvaro Dias, do José Janene, né? De vários políticos, do Alberto Youssef, né? De vários caras que transformaram esse país, da Gleisi Hoffmann, do ex-marido dela, Paulo Bernardo, né? Daquele outro famoso dirigente do PT, o padre que ficava lá do lado de Lula no Palácio do Planalto. Todos esses são caras de Londrina. A turma toda de Londrina, a República de Londrina. Grande ninho. Então, pede para a Jessicão contar como é que é aquilo lá, como é que aquilo lá consegue produzir tanto pilantra. Vai ser legal. O programa com a Jessicão vai ser muito bom. É perto da Catita lá, ó. Gente, com essa a gente vai ficando por aqui. Semana que vem temos mais. Eu agradeço muito a todos. E vou rodar a vinhetinha nossa. E até semana que vem.